Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Após a sexta rodada da Série A2, eu quero fazer a minha homenagem com essa camisa bonita que eu ganhei aqui, ó, do Juventus, que nessa sexta rodada da Série A2 conquistou não sei se é histórico, mas é espetacular. Jogou na Javari com a Ferroviária, forte Ferroviária que briga pela ponta da tabela. A Ferroviária abriu 2-0 e 3-1. No segundo tempo, o Juventus virou para 4-3, voando baixo e atropelando a Ferroviária. Sensacional. Até fui buscar uma camisa aqui, tinha uma branca, tinha uma outra, mas eu tinha essa comemorativa. Tem algumas do Juventus. E falei, preciso fazer uma homenagem, porque foi um resultado expressivo para 1.296 pessoas que foram na Javari, nesse resultado fantástico, que dá uma recuperada no Juventus, embora o Juventus ainda não esteja dentro do G8. Meu amigo Sérgio Soares fez um trabalho brilhante dentro da Ferroviária. Como brilhante também é a liderança cada vez mais isolada do 15 Piracicaba, hein? Teve uma certa dificuldade, verdade seja dita, para vencer o Santo André por 1-0. Gol do Osman só no segundo tempo. Mas veja, o 15 é o líder isolado com 16 pontos. O segundo colocado e o terceiro tem 12, 4 a menos. Ou seja, 2 rodadas, 4 a menos. O nono, fora do G8, tem 7 pontos, ou seja, 9, 3 rodadas a mais. Por tudo isso, a classificação antecipada, porque você vai classificar em 15 rodadas, terminou a sexta, faltam 9, em 15 rodadas, você vai classificar os 8 primeiros. Então, mais 2, 3 rodadas de vitória e o 15 já antecipadamente vai se classificar para a próxima fase, hein? Campanha brilhante do Moisés Egert, que subiu o ano passado com o Noroeste e agora tem tudo para brigar e subir também com o 15 Piracicaba, hein? Bom, na zona do rebaixamento, o Santo André, que perdeu do 15 Piracicaba, foi parar na zona do rebaixamento. A Portuguesa Santista, que já tinha mandado embora o Valim, tá na zona do rebaixamento. E olha, o Rio Claro tinha 5 jogos, 5 empates. Perdeu na rodada e o técnico foi mandado embora. Agora ele não ganha de ninguém. 6 jogos sem vencer ninguém. Antes era 5 jogos, 5 empates, não perdia, não ganhava. Aí perdeu do Primavera em Indaiatuba, 6 jogos sem vencer, o André Gaspar foi demitido. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Por exemplo, eu já gravei ontem a Série A3, hoje eu gravei o Paulistão, agora eu estou gravando a Série A2. À noite, hoje à tarde e à noite, tem jogos da Série A4. Amanhã eu já jogo depois no ar o vídeo da Série A4, enfim, tudo para você. Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, faça sua pergunta, troque ideia, como a gente faz muito nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, certo? Vamos começar com o 15 Piracicaba, foi o último jogo. Foi o jogo das 18 horas de ontem. Mas merece, porque o Moisés Egert, para 3.004 pessoas, mais de 3.000 pessoas lá no Barão, hein? Mas o torcedor do 15 está animado e tem que estar mesmo. Jogo difícil. O Gilson Kleina está meio pressionado no Santo André. O Santo André não consegue embalar. Aí venceu a primeira, perdeu em casa, agora perdeu de novo em Piracicaba. E apesar de bater, o torcedor apoiando e tal, janeiro, fevereiro, né? Sai de janeiro, começa fevereiro, são meses de chuva forte. Então os gramados ficam meio que pesados, difíceis. Até que o Osman, atacante bom jogador, que fez boa campanha no Botafogo de Ribeirão Preto, o Osman, aos 10 minutos, fez 1-0 para o 15. O 15 ainda martelou, o Santo André saiu um pouquinho mais, mas o 15 conquistou uma vitória maravilhosa. Segue na ponta da tabela, disparado agora com 16 pontos, e jogou o Santo André com 4, os mesmos 4 da Briosa, mas nos critérios ele é o 15º. Santo André na zona do rebaixamento, hein? Que coisa, hein? Caiu ano passado do Paulistão para 2 e agora está na zona do rebaixamento. Preocupante, preocupante. Bom, o segundo colocado nos critérios tem 12 o Oeste, 12 o Primavera. Nos critérios o segundo colocado é o Oeste, mas o Oeste tomou uma sapatada em casa do Grêmio Prudente que não viu a cor da bola. 348 pessoas em Barueri apenas, né? Como o 15 foi o último jogo, se tivesse vencido esse jogo, ele teria provisoriamente entrado na primeira colocação até o 15 jogar, claro, né? Mas o primeiro tempo mais equilibrado, eu entendo que mesmo no equilíbrio o Grêmio Prudente criou as melhores chances, até que no segundo tempo aí desandou jogar bola. O Grêmio Prudente do Sérgio Guedes
Se você pegar de individualmente, coletivamente, tem mais time, penso eu, embora a campanha do Oeste é melhor, né? Mas enfim, num passe do Wallace dentro da área, o Douglas Santos de letra fez um golaço aos 6 minutos, com 1-0, criou várias oportunidades, poderia ter ampliado, o Oeste menos, mas também teve chance de empatar, até que já nos 46 do segundo tempo, uma cobrança de falta da área, o Matheus Santana jogou na área, aí o zagueirão de Diego Jussani de cabeça fez 2-0, aí o Oeste saiu com tudo e logo no contra-ataque, aos 48, o Vinícius Alves no contra-ataque fez 3-0 e fez um resultado expressivo. O meu amigo Sérgio Guedes estava pressionado lá no Grêmio Prudente, e essa vitória do Grêmio Prudente, ele está com 7 pontos e entrou na nona colocação. Ele tem 7. E olha, dentro do G8, com 9, Ferroviária, Taubaté, São José, Capivariano e Ituano. Então ele colou agora para brigar pelo G8. Olha como é uma rodada, né? Tava pressionado, e agora é uma vitória importantíssima. E o Oeste, apesar da derrota, é o segundo colocado, 12 pontos, vai bem. Tem que manter ali o embalo para continuar dentro do G8, que é o primeiro objetivo. Os mesmos 12 pontos do Oeste são os 12 pontos do Primavera, que ganhou mais uma, 1.735. O torcedor tá aumentando o número de presença lá em Indaiatuba, que legal, hein? Meteu 3-1 no Rio Claro, que chegou a ir parar na zona do rebaixamento, mas a derrota do Santo André, ele saiu, né? Mas 6 jogos, 5 empates, uma derrota, não venceu ninguém e o André Gaspar foi demitido. A verdade é que logo no comecinho do jogo, no rebote, no chute do Luan Martins, o Enan, artilheiro Enan, fez 1-0, né? Jogo mais ou menos igual, mas com melhores chances para o Primavera no primeiro tempo. No segundo tempo, bola jogada na área no escanteio do Thiaguinho. O Afonso de cabeça fez 2-0 aos 18, mas o Fabiano, aproveitando uma falha do goleiro Vitor Hugo, acabou descontando. E a hora que deu aquela animada no Rio Claro, aos 26, o Joelson no cruzamento escorou, fez 3-1, e o Fernando Marchiori, fazendo uma grande campanha no Primavera, festejou, e o André Gaspar foi demitido. Bom, 12 pontos, né, era quinto colocado, subiu para terceira, continua ali agora com os 12 pontos do Oeste, né, brigando para a classificação, com um bom time, e o Rio Claro foi para lá na 14ª colocação, hein? Uma acima do rebaixamento. O Rio Claro tem 5, junto com o São Bento, e na zona do rebaixamento, o Santo André e a Portuguesa Santista com 4. Então a briga pelo sufoco tá ali, e a situação é complicada, hein? Complicada. Bom, vamos lá. Se a gente está falando na terceira colocação, a Ferroviária, que eu falei que fez um jogo histórico para o Juventus, claro, para a Ferroviária foi um drama. Foi um horror. Esse jogo foi na Cultura, acompanhei o jogo inteirinho, mas foi um jogaço. 4-3 foi um jogaço. Para quem não torce nem para Juventus nem para Ferroviária, você festejou o jogo. O Juventino, o torcedor do moleque, meu Deus do céu, tá? E o torcedor da Ferroviária tá bravo. E tem que estar bravo mesmo, porque o time pipocou. Bom, vamos falar do jogo. O Quirino fez 2 gols e passou a ser um dos artilheiros do campeonato. O Quirino tem 4, Neto Berola do Ituano tem 4, Rafael Costa do Juventus, que não marcou, tem 4, e o Henry do Oeste, que não marcou, tem 4 também. Então o Quirino, numa bola de fora da área, ele fez 1-0, com 5 minutos de jogo. Depois do Juninho perder um gol incrível, o Quirino fez 2-0 aos 20, fez 2-0, né? Aí o Juventus, aos 25, num cruzamento na área, o Natan de cabeça, com uma bela cabeçada, até meio de longe ela foi caindo assim, fez 2-1, mas no finalzinho do segundo tempo o Juninho tinha perdido um gol incrível, fez um belo gol com categoria, chapado, 3-1, intervalo 3-1, torcedor bravo, Sérgio Soares, técnico do Juventus, calma que eu vou resolver lá no vestiário, foi pro vestiário 3-1. Juventus voltou em cima, voltou pressionando, até que o Anderson Magrão driblou o goleiro, um pênalti bobo do goleiro, mas foi pênalti sim. O Magrão cobrou com muita categoria e fez 3-2 aos 18 do segundo tempo. Aí cresceu o Juventus e desesperou a Ferroviária, a ponto do Everton, numa jogada cruzada assim. O Everton, acho que é o segundo gol contra dele no campeonato, tem o lateral direito. Começou na base do São Paulo, jogou no Bragantino. O Everton fez gol contra aos 26, 3-3. E aí o torcedor ficou louco, aquela festa na Javari, 1.296 pessoas vibrando ali.
até que o Rodrigo, aos 43, fez o gol da vitória fantástica do Juventus. Mas fantástica. Vitória fantástica que fez o Juventus subir, vai para a 10ª colocação com 7 pontos. Agora ele está a 2 do G8, né? E está a 3 da zona do rebaixamento. Então ele está mais próximo de cima do que de baixo. Daquela aliviada, né? E a Ferroviária, apesar da derrota, ela é a 4ª colocada, caiu uma posição, era a 3ª, caiu com 9, tem a turma dos 9 ali, né? Ferroviária é a 4ª com 9. 5º também com 9 é o Taubaté. O Taubaté, eu acompanhei esse jogo contra o São Bento pela internet, pelo canal Paulistão da Federação Paulista. Um jogo equilibrado, mas fraco tecnicamente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Taubaté saiu com tudo. O São Bento, rapaz, ano passado fez a melhor campanha na primeira fase com o Roberto Fonseca. E aí foi eliminado no mata-mata, a verdade seja dita. Mas fez uma campanha fantástica. Que vergonha, São Bento. Bom, o Ailton, lateral esquerdo, a bola foi rolada para ele numa bela triangulação ali pelo lado direito. A bola foi rolada pelo lado esquerdo. O lateral esquerdo chegou dando chapada, fez o gol aos 21. São Bento saiu para criar um pouco também, e nos contra-ataques o Taubaté também teve, mas no geral o Taubaté foi melhor e mereceu essa vitória importantíssima, porque o Taubaté foi a 9, subiu 3 posições, ele era o 8º, agora ele é o 5º, mas com o mesmo número de pontos que o 4º, que é a Ferroviária, né? Olha que importante, né? E o São Bento, rapaz, com 5 pontos, ele é o 13º, tá 1 da zona do rebaixamento. Pressão pro lado do Paulo Roberto, do Roberto Fonseca ali, tá brava, hein? Pressão brava, pode apostar que a pressão tá brava. Bom, os mesmos 9 de Ferroviária e de Taubaté tem o São José, que é o 6º. Estava na 6ª colocação, continua na 6ª colocação, foi jogar com o Ituano, em Itu, né? O Ituano, primeiro tempo muito equilibrado, com chance dos dois lados, mas no segundo tempo, logo no comecinho, o Walterson ajeitou e o lateral da Alpian fez 1-0 aos 4, mas em seguida, o Thiago Rubim, rapaz, atacante pelo lado esquerdo, deu um drible ali, chutou a bola no ângulo, fez um golaço aos 8. Tomou aos 4, fez aos 8, 1-1, aí o jogo seguiu equilibrado, só 160 pagantes em Itu, uma pena, né? Mais um belo jogo, e Ituano e São José empataram. Bom, o São José continua na 6ª colocação, dentro do G8, com os 9 pontos, e com os mesmos 9 pontos aparece o Ituano, em 8º. Ele era o 7º, caiu para o 8º, mas está dentro do G8. Aliás, pela segunda rodada seguinte, os mesmos 8 colocados estão ali. O G8 já foi na rodada passada o mesmo, o G8 é agora, um vai para 5º, depois o outro vira 3º, o outro só o 15 que é o primeiro e o Oeste que é o segundo, né? Mas enfim, o Ituano é o 8º com 9, o São José é o 7º com 9, o 6º com 9, e o Capivariano, que caiu 3 posições, ele era o 4º, agora ele é o 7º, também tem 9, o Capivariano, que nessa rodada perdeu do Votuporanguense em Votuporanga por 2-0. Primeiro tempo muito equilibrado, mas o Paulinho meteu uma bola na trave para o Capivariano no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bala, um belo gol por cima do goleirão, fez aos 8 minutos 1-0. Depois o Orlando Júnior pegou uma bomba de fora da área, fez 2-0. O Capivariano com o Marcos Moser descontou aos 22, mas acabou perdendo a sua invencibilidade, acabou perdendo o jogo. E pro Capivariano não afetou, caiu 3 posições, mas ele virou 7º. Então tem 9 Ferroviária, tem 9 Taubaté, tem 9 São José, tem 9 Capivariano, tem 9 Ituano. Continua dentro do G8. Pro Votuporanguense, ele saiu da zona do rebaixamento. Subiu 4, saiu da zona do rebaixamento, agora é o 11º com 7. Então foi sensacional pro Votuporanguense, hein? Bom, e o Linense também, assim como o Votuporanguense, saiu da zona do rebaixamento, vencendo a Portuguesa Santista, que foi para a lanterna. A Portuguesa Santista tinha mandado o João Valim embora. Aliás, o João Valim já foi contratado pelo Comercial na Série A3. O Maurício Ramos, aquele ex-zagueiro, né, que ele aposentou, ele é auxiliar permanente, foi o técnico. O torcedor do Linense está meio assim, só 691 pagantes foram lá, mas o Linense transformou o Tom, goleiro da Portuguesa, no melhor em campo. Mas mesmo assim, o Gabriel Canella fez 1-0, 7 minutos do primeiro tempo, e depois no finalzinho do segundo tempo o Cauê fez 2-0, e com o Tom sendo o melhor em campo e a Portuguesa Santista, não sei não, hein? Briosa é a lanterna com 4 e o Linense saiu. Então saíram Votuporanguense e Linense, e entraram Santo André e Portuguesa Santista, hein? Coisa horrorosa. Bom, então
Os 8 primeiros continuam os mesmos pela segunda rodada. 15 e 16 primeiro, Oeste 12 segundo, Primavera 12 terceiro, Ferroviária 9 quarto, Taubaté 9 quinto, São José 9 sexto, Capivariano 9 sétimo, Ituano 9 oitavo. Zona de rebaixamento, os dois com 4 pontos, Portuguesa a última 16º, Santo André o penúltimo 15º, os dois com 4 pontos. Quirino da Ferroviária, Neto Berola do Ituano, Rafael Costa do Juventus e Henri do Oeste são os artilheiros com 4 gols. E vamos acabar então o nosso vídeo. A rodada toda, a 7ª, já é tudo na quarta-feira, hein? Quarta-feira em Santo André, olha que curiosidade. Quarta-feira em Santo André. Santo André e Rio Claro. Se o Santo André vencer, ele coloca o Rio Claro na zona do rebaixamento. Se o Rio Claro ganhar, ele deixa o Santo André ali e se afasta. Jogo do desespero, 15 horas, hein? Em Santo André, quarta-feira. 15 horas também, do duelo de G8. Aí é da ponta da tabela. O Oeste, o segundo colocado, pegando o Taubaté, o quinto. Olha que jogão, 15 horas em Barueri. 19 horas em Capivari, o Capivariano dentro do G8 pega o Grêmio Prudente, que é o nono colocado. Se o Grêmio Prudente vencer, ele tira o Capivariano e entra ele. Então o Capivariano precisa vencer para continuar dentro do G8. 19 horas de quarta-feira em Araraquara, a Ferroviária busca reabilitação com o Primavera. A Ferroviária tem 9 e o Primavera tem 12. A Ferroviária pode trocar de lugar se vencer o Primavera. Mas é um duelo de 2 times do G8 sensacional, 19 horas. Né? 19 horas também o Ituano defende a sua presença. No G8 é o oitavo com o 7º colocado. Em Itu, contra o Linense. O Linense tem 7, o Ituano tem 9. Se o Linense vencer, ele pode entrar no G8, mas ele tira o Ituano. E o Ituano briga para vencer e continuar lá dentro. 19h30, olha que duelo do desespero. São Bento, primeiro fora da zona do rebaixamento ali, né? Segundo, ele é o 10º, hoje o São Bento é o 13º, é o segundo fora. Mas ele tem 5 pontos. Ele vai encarar a Portuguesa Santista, que tem 4. Se a Portuguesa Santista ganhar também, ela joga o São Bento para a zona do rebaixamento. E o São Bento, se vencer, fica aliviado na zona do rebaixamento e começa a pensar em outra coisa. Né? Aí às 20 horas, o líder 15 Piracicaba, pega o Juventus embaladaço com a vitória da Ferroviária. Olha que jogão! O líder contra o embalado Juventus. E às 20 horas também, aí tem um duelo do São José, dentro do G8. Hoje é o 6º colocado com 9 pontos, contra o Votuporanguense, que vem de 2 vitórias seguidas, tem 7. O Votuporanguense, se vencer o São José, ele pode entrar e tirar o São José. Então olha que jogão. E o São José, se vencer, segue sua trilha dentro do G8, como vem fazendo nas últimas rodadas. Vou acompanhar tudo isso e prometo que na quinta-feira agora, na dia 6, eu venho falando de toda essa rodada que vai acontecer na quarta, dia 5. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!